Meus caros, historicamente o Estado brasileiro não foi construído para atender às demandas populares. Essa é uma trágica e triste lição que a história nos ensina quando a gente se debruça sobre os problemas que ocorrem na nossa sociedade ao longo do tempo. O que se percebe é que o Estado brasileiro foi construído para atender expectativas de uma classe dominante, muitas vezes e por muito tempo escravista, e que mesmo após a abolição da escravidão, manteve uma cultura aristocrática e se valeu dos instrumentos do Estado para oprimir a sociedade e as demais camadas populares. Bom, mas para isso não adianta apenas afirmar, é preciso trazer as validações históricas e os argumentos que sustentem a minha fala. Afinal de contas, estamos falando de história e não estamos falando de uma thread no Twitter ou uma thread no thread. Bom, começamos pela fundação do Estado brasileiro, ou pelo menos pelo início da fundação do Estado brasileiro. O ano é 1822, o Brasil acaba de ficar independente e a partir dali nós temos um processo de implementação de uma Assembleia Constituinte. A Assembleia que foi convocada em 1823, que vai resultar na outorga da Constituição de 1824, já foi marcada pelos abusos de um imperador um tanto arrogante, prepotente e mimado, assim dizemos. Afinal de contas, aos olhos do imperador, se a Constituição não fosse digna dele, ela não deveria ser realizada. Ainda assim, se a gente observa a primeira elaboração, o primeiro projeto de Constituição, que ficou conhecido como Constituição da Mandioca, ele também não atendia às camadas populares. Afinal de contas, quem estava manobrando o processo de construção desse Estado era uma classe dominante, latifundiária, escravocrata e que pretendia construir um Estado que fosse a sua imagem e semelhança. Dessa forma, elementos como a escravidão, elementos como o latifúndio, não foram sequer questionados nem no projeto constitucional de 23 e muito menos na Constituição de 24. O que se percebeu naquele momento é que com a outorga da Constituição, apesar de termos algumas influências liberais, como por exemplo a formação de poderes, o direito de voto, observa-se também a permanência de práticas autoritárias, como, por exemplo, o poder moderador e como, por exemplo, a manutenção da escravidão e do latifúndio. Podemos dizer assim que a independência do Brasil ela visava mudar sem mudar nada. Afinal de contas, o que a nossa classe dominante latifundiária esperava era utilizar Dom Pedro I para assegurar a manutenção das estruturas sociais e econômicas. Meus caros, foi preciso muito tempo e muita luta para que essa situação começasse a mudar. Afinal de contas, o movimento abolicionista e o movimento republicano só vão aparecer lá pelo final do Segundo Reinado e somente ganharam força após a Guerra do Paraguai e profundas transformações sociais e econômicas. É importante mencionar aqui que a história política do Brasil ela parece um pêndulo que circula entre centralização e autoritarismo e descentralização. Mas isso não quer dizer que durante esse pêndulo as camadas populares fossem alvo dos interesses políticos dos grupos que estavam no poder. Afinal de contas, esses grupos eles tinham pouquíssimas diferenças ideológicas e disputavam entre si apenas para ver quem iria comandar o Brasil. Foi assim no período regencial, quando nós temos, por exemplo, os grupos associados aos liberais conservadores, os liberais moderados, que tinham um caráter unitarista, e os liberais exaltados, que tinham um caráter, podemos dizer, de busca de maior autonomia. Mas adiantemos o nosso assunto. A gente sabe que no final do século XIX, os movimentos sociais em busca do fim da escravidão, o movimento abolicionista, começou a ganhar muita força. Mas mesmo assim, o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Se nós lembrarmos, por exemplo, as leis abolicionistas, entre 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz, e 1871, que é a Lei do Ventre Livre, nós temos aí mais de 21 anos, quase 21 anos. Então você tem a Lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o tráfico internacional de escravizados, a Lei Nabuco de Araújo, que acabava com o tráfico interno, e só 17 anos depois da Lei Nabuco de Araújo que nós teremos a Lei do Ventre Livre, que proibia a escravidão de indivíduos nascidos aqui no Brasil. Ainda assim,
esses indivíduos ficavam sob a tutela dos seus senhores e quando eles atingissem a sua maioridade deveriam pagar uma indenização para o mesmo. Ou seja, na prática, essa lei de nada ou pouco serviu. Foram necessários muitos anos para que finalmente alcançasse o fim da escravidão com a Lei Áurea, mas mesmo assim, com a criação da Lei Áurea, os privilégios, as desigualdades foram mantidas e a população afrodescendente sequer foi pensada na inclusão social. É importante mencionar e é importante destacar que mesmo com o advento da República, essas instituições excludentes se mantiveram. Por exemplo, a Constituição de 1891, ela garantia que o voto seria de sufrágio universal masculino. As mulheres continuavam excluídas e os indivíduos pobres também. Mas, Paulo, como é que os indivíduos pobres continuariam sendo excluídos se, por exemplo, agora o sufrágio é universal, todos podem votar? Porque havia o critério da alfabetização. Analfabetos não podiam votar no Brasil, e esse era um mecanismo de manter o poder nas mãos dos grupos dominantes. Mas eu vi que esses grupos dominantes criaram elementos para poder manipular essa norma. Por exemplo, o critério de alfabetização era saber assinar o nome, ou melhor dizendo, desenhar o nome. Mas se você lembrar, você vai perceber que nessa mesma Constituição de 1891 determinava que o voto iria continuar sendo aberto, assim como havia no Império. E com o voto aberto, os latifundiários e muitos deles coronéis se valiam da sua capacidade de poder para coagir os eleitores e votar nos candidatos indicados por ele. Novamente, autoritarismo, opressão. Você nunca estranhou, por exemplo, que não existem favelas de italianos ou de alemães, que não existem, por exemplo, morros ocupados por imigrantes japoneses? E por que isso não aconteceu? Eu vou explicar. Os indivíduos italianos e alemães e até mesmo japoneses que migraram para o Brasil receberam, cada um guardadas suas devidas proporções, auxílios e contribuições por parte de políticas públicas que permitiram que esses indivíduos gradativamente pudessem ascender na sociedade brasileira. Já os indivíduos negros, esses indivíduos foram marginalizados e sistematicamente excluídos da sociedade, o que explica que dentre os pobres, os mais pobres são exatamente os indivíduos de origem afrodescendente. É importante mencionar que a Constituição de 1891 estabelecia o ensino obrigatório e gratuito, mas só até o primário, e muitas vezes as camadas populares também continuavam excluídas, o que faz com que, mesmo que nós tivéssemos escolas, elas eram muito poucas e para muito pouca gente. E isso durou muito tempo, tá, pessoal? Até os anos 80, por exemplo, a educação era obrigatória somente até o primário, somente até a quarta série. Isso quer dizer que muitos dos nossos pais sequer tinham acesso à escola e quando tinham, era até a quarta série, criando um cenário de manutenção, de exclusão dos saberes, de exclusão à informação, de exclusão à alfabetização e, consequentemente, possibilidades de ascensão social. Mas vamos avançar no tempo.